Cara, fez o meeting, a gente fala muito da questão das pastas digitais, né? Que é uma forma de você, talvez antes do meeting ainda é muita pesquisa, conversa, etc. E aí, talvez depois do meeting você precisa ter ali em alguns dias, em algumas horas, em algumas semanas, ter uma previsibilidade de saber exatamente qual que é a temperatura real de pessoas interessadas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de pasta digital. Inclusive, a minha dúvida se 100% dos empreendimentos da Teriva tem essa parte da pasta digital, a influência dela também pensando no dia do lançamento, né? Taxa de conversão média, porque a gente está falando aqui de previsibilidade. Então, Sim. a priori você tem que ter uma estimativa. Cara, se eu tiver X pastas montadas e validadas, talvez até alguns classificam, né? Classificação de pasta Sim. A, B e C, enfim. Qual vai ser a taxa de conversão no dia do lançamento para poder você saber essa temperatura também. Né? Legal. A gente sempre fez pasta, desde o primeiro lançamento. A gente fez física no primeiro lançamento e logo no segundo a gente já passou a digitalizá-las. Então, mesmo que tenha o papelzinho físico lá do camarada, a gente já começou a subir isso online e acompanhar isso digitalmente. Hoje, há muito tempo já é 100% digital. Então, a gente... o processo de venda inteiro ele é digital. Então, a gente faz o meeting presencial, divulga alguns materiais físicos, então vai lá, libera, panfleto, essas coisas, book para os corretores, mas alimenta esses caras de munição virtual também. Então usa tudo, a gente facilita, né? Então, no processo inteiro. Então, é uma parte super importante isso aqui, desculpa, mas muitas vezes os corretores imobiliários têm uma força de marketing maior do que o próprio loteador, né? Sem dúvida, na grande maioria dos casos. Eu acho que... Então, se for essa parte de munição, ou seja, empoderar também os corretores e as imobiliárias com hot site personalizado do empreendimento, vídeos, peça de WhatsApp, enfim. Porque esse cara ele vai ter que ter um pouco tempo, mandar para o maior número de pessoas possíveis, né, sobre aquele empreendimento para atrair para o cara montar uma pasta. Né? Então, esse trabalho de empoderamento acho que é um primeiro crucial de sucesso ali do empreendimento. Exatamente. Eu acho que assim, o número é muito discrepante entre os clientes que são capturados, né? O lead ali capturado pelos corretores e os que são gerados pela gente. A gente gera leads, tem uma centralzinha de venda que basicamente aquilo que vem via mídia direta minha, principalmente online, o cara ligou para mim, o cara preencheu um formulário, Facebook, Instagram, ou no site mesmo, na landing page, isso cai, eu basicamente trato e solto para a lista de corretores. Então, desço isso um pouco mais bem tratado, mas já desço para a lista de corretores. Mas a grande maioria vem dos corretores para a gente. Perfeito. O nosso esforço de mídia é um esforço muito de suporte. Então, eu vou fazer televisão, vou fazer rádio, vou fazer carro de som, depende do produto, tem uma estratégia diferente. É importante para ajudar, inclusive, em trazer um impacto. Isso, exatamente. O burburinho mas a nossa visão é que isso traz o pano de fundo e o clima local para dar segurança e movimento para o corretor capturar ele. Então, a grande maioria vem de corretor, sem nenhuma dúvida. Varia de empreendimento para empreendimento, mas a gente está falando que é mais de 80% que vem do corretor que pega o cara. Né? Eu posso ter impactado ele, mas quem achou ele ali e trouxe ele foi o corretor. Perfeito. Então, vem de lá para cá. Então, a gente usa isso 100% digitalizado nesse processo, né? Então, o corretor já sobe a documentação, a gente faz essas aprovações de pastas e tráfego disso, tudo dentro do Facilita, do sistema integrado. Então, a gente faz dessa forma porque o convencimento que a gente usa para o corretor poder trabalhar nesse período de represamento, além claramente de uma priorização na venda, ou seja, a pré-venda, o dia do lançamento é para quem está cadastrado, né? Então a gente faz essa pré-venda para quem está cadastrado, então o corretor tem a oportunidade, no começo ele fica sempre preocupado, eu vou conseguir vender um lote ou não? Então, por exemplo, a Teriva não divide espelho, não faz uma pré-venda longa, né? Que é comum também, em Goiânia isso é super comum, né? Divide o espelho, tem lá 200 lotes, dá 50 imobiliárias, 50 para outro, deixa ele 6 meses trabalhando de bastidor vendendo. A gente não, a gente faz uma venda geral. E às vezes o cliente vai ter um contato com 3, 4 corretores, então quem conseguir ter um incentivo, talvez, para o corretor, então, de segurança, e para o cliente final também, de tanto de ter uma preferência no dia do lançamento, quanto ele ter, às vezes, um desconto, algum incentivo. Enfim, é sempre importante que a pasta seja... Usam pasta premiada, né? Que você dê algum incentivo para os dois lados. A gente sempre bonifica a pasta. A primeira delas, obviamente, é defender o cliente. Então, o corretor que colocou o cliente para dentro do sistema, obviamente, com a anuência do cliente. Então, uma das coisas que ele tem que colocar é uma assinatura do cliente e uma ficha de cadastro, né? Então, o cliente dá essa anuência e as documentações. Mas, então, ele protege o cliente. Se vir outro corretor abordar o cliente, o que é comum, principalmente no lançamento popular,
Um cliente abordado é comum no lançamento nosso, que a gente põe terror na cidade. Um terreneiro uma vez reclamou pra mim, falou, Marco, pede pros caras ir na manhã, porque eu fui abordado essa semana 5 vezes por 5 pessoas diferentes pra falar do nosso produto. Ele era o terreneiro. Eu falei, que bom, quer dizer que tá funcionando. Então, as pessoas são bombardeadas mesmo. Então, o cara consegue defender o cliente. Esse é o grande incentivo, claro, isso estrutura o processo e isso precisa ser respeitado para o corretor entender que ele tem que fazer, é fundamental. Essa segurança e essa tem que dar essa segurança. Por isso que para a gente integrado até o final é importante. Então, imagina só que se eu fizesse uma pasta física e depois fizesse o lançamento de outro jeito. É super difícil de ter isso online. Hoje não. O camarada vai lá, bota o CPF do cara e vai botar ele no meu sistema, o sistema já recusa. Então, já resolve além da auditoria, né? Então, quando o cara... A priori, tira a foto lá da identidade. Só para poder exemplificar, a pasta, basicamente, o que é? É um comprovante de identidade, um comprovante de endereço e essa... Hoje, para a gente, a pasta completa, no período de represamento, são os documentos básicos para a configuração do contrato. Então, é comprovante de identidade, comprovante de residência e geralmente uma certidão de estado civil ali, né? Se o cara é casado, precisa lá da certidão de casamento dele. O que a gente faz e a ficha completa. Então, uma ficha cadastral que o cliente precisa assinar. Então, de uma forma ou de outra, eu capturo essa assinatura para garantir a anuência do cliente. Senão o cara pega lá, o cara tem uma imobiliária que ele tem lá 200 imóveis locados, ele pega lá a identidade de todo mundo e enfia no meu sistema. Perfeito. Aí não vale. Perfeito. Então, o cliente precisa anuir também. Para ter contextualizar também os gestores, hoje, fundamental essa parte de empoderamento dos materiais e essa parte de pasta, tudo via aplicativo, né? Então, assim, independente do facilita ou não, mas tem que ter tudo via app para que o corretor consiga rapidamente com o cliente tirar a foto da identidade, do comprovante, subir isso. E uma vez que esse cara subiu, já está vinculado. Falei, cara, o cliente é o João, o corretor é o Marco, e ele subiu dia 8 do 2 às 9 horas para na hora, ele tirou a foto, mandou, na hora já recebe lá na secretaria de vendas da loteadora um alerta, olha, aprovar a pasta desse cliente, né? E nesse sentido, como é que é feita a validação dessa pasta? Tem alguma ligação para o cliente? Tem consulta SPC Serasa ou não? O que arrasta lá em análise para pasta aprovada? Legal, então isso gera o funilzinho mesmo, a gente tem um funilzinho lá online, é bem legal porque esse processo é muito fluido, a imobiliária ou o corretor fica mexendo o saco, aí eu subi a prova, tá em análise, ele fica mexendo o saco. Ou você toca alguma coisa, manda de volta, né? Tá aí ele sobe para uma impendência, ele recebe um reminder, ele trabalha ali em cima disso, então é muito fluido. Porque o cara também tá numa ansiedade, fala, cara, agora é o meu momento de ganhar o dinheiro e ganhar a minha comissão. Então se tem burocracia nesse processo. E a gente também conseguiu educar os corretores ao longo do caminho, e nas praças novas a gente passa por esse processo novamente, mas nas que a gente já está atuando, eles já são muito educados, que ele entende o seguinte, hoje, aprovar clientes é o meu trabalho, é vender. Quanto mais caras eu aprovei, mais eu vou vender. Ele já sabe que esse é o processo dele. Ele incorpora o meu processo e segue. E ele joga o jogo dentro do sistema. Então, isso é bem legal. Perfeito. Então, isso acontece. Pra gente lá, uma pessoa olha, valida os documentos, valida esse cadastro, olha se tá tudo ok. E a parte de ligação para cliente é uma coisa mais que eu faço mais estatístico. Eu não ligo se é para 100% dos clientes, até para não incomodar muito. Mas a gente faz isso. Então, essa é a documentação completa e isso é o que a gente vai trabalhando. A gente geralmente bonifica também. Perfeito. Se no lançamento uma venda foi feita para um cliente que tinha uma pasta completa, o corretor ganha um bônus e o cliente que tem uma pasta completa, além de ter preferência de atendimento no dia do lançamento, então ou ele participa de uma pré-venda ou ele é atendido com prioridade em cima do cara que não tinha o cadastro completo. Às vezes também a gente libera algum cheque bônus e tal, então a gente vai ter um descontinho no lote também. Isso ajuda também a incentivar o camarada a preencher e entregar a documentação. No final do dia, eu acho que legal a pasta digital que é bom para todo mundo, né? Então, para o cliente, ele tem ali uma preferência na escolha do lote, né? E geralmente essa escolha é de acordo com a pasta que foi aprovada. Então, para o cliente, ele tem um benefício financeiro e um benefício de preferência. Para o corretor, é também ali uma possível garantia de um cliente que fechou, que realmente está interessado ali na compra, né? E para o loteador é a previsibilidade. Cara, eu acredito que, de acordo com o total de pastas aprovadas, eu vou ter determinado lançamento. Então,
é uma iniciativa simples, prática e traz benefício para todo mundo, né? Todo mundo sai E eu vou ganhando. linkar uma coisa com a outra, que é o seguinte, tem um outro processo que é super importante, que é quanto mais digitalizado tá isso, mais te facilita no processo pós-venda. Entendi. Porque, na verdade, é uma das coisas que podem complicar porque a venda tá amarrada na assinatura do contrato. Então, assim, quanto mais quente você tá para conseguir produzir um bom contrato bem feito e organizado, é você ter esse cadastro antecipado. A gente acha que é óbvio, mas não é, né? Não ter é. os dados corretos, o endereço correto, tudo Isso, tudo correto. digitalizado, organizado. E se ficarem voltando, você coloca um caminhão de gente para trabalhar. Uhum. A outra coisa que é super importante é também para mais duas coisas. Uma, você ter todos os cadastros corretos, porque depois no pós-venda, você vai mandar boleto. Cara, assim, é a coisa mais comum da inadimplência de loteador é cadastro incorreto. É ridículo falar isso em 2023, mas é super comum. Então o boleto não chega. Se você pegar hoje estatísticas de qualquer central de atendimento pós-venda de loteamento, 60%, 70% dos contatos é o cara pedindo uma segunda via de boleto. O cara, o cliente, comprador pedindo, eu não recebi o boleto. Exatamente. Caramba. E aí prefeito de fund de risco e de inadimplência. Nossa, é enorme, é péssimo. Tiro no pé. Péssimo, tiro no pé. Tirando que o credor e tal, todos eles vão fazer auditoria, né? Nos contratos, se eles estão assinados. Então não adianta você falar, eu vendi 200 lotes. Tem que mostrar 200 contratos assinados, documentação do cliente. Tá. Eles vão olhar essas coisas. E vão olhar na inadimplência da sua carteira. Quanto mais organizado, mais digitalizado, maior a segurança. De repente, um número comum para um loteamento médio é o camarada receber em dia ali 50%, 55%.